Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo aqui uma meditação para nós estarmos lendo juntos, tá? E a gente vai falar sobre o ano, né? A gente sabe que vem um ano novo aí, o ano vem se aproximando e eu creio que muitas pessoas aqui de vocês já disseram alguma vez na vida: nossa, que bom que foi esse ano, né, de 2024. Ou talvez você que está deixando esse ano de 2024 está dizendo: esse ano não foi muito bom, né? Mas hoje nós vamos pensar a esse respeito, né? O que nós fizemos para Deus durante esse ano, sabe? A gente precisa pensar isso. Às vezes a gente pensa que esse ano a gente faz o papelzinho lá, né? Fala que vai fazer um monte de coisa e quando chega no meio do ano, aquilo vai passando e a gente não fez nada daquilo. Ou seja, foram coisas vazias que nós pedimos. Então, sim, que nós fizemos, então nós precisamos estar atentos a isso. E eu quero ler com você dois versículos que estão no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 10 e também o versículo 14. Veja o que diz lá. Diz assim: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não é sábio fazer esta pergunta. Versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há vir depois dele. Olha que interessante, né? Uma coisa muito comum é a gente considerar que o ano que está ficando para trás, né? A gente fala assim: nossa, o ano de 2024, tô doido para passar esse ano não foi um ano muito bom. E a gente é doido para livrar do ano, né? Bom, essa é a realidade, a gente precisa falar isso. Para alguns, talvez foram um ano muito bom, para outros nem tantos, devido às dificuldades, às lutas. Mas, amados, olha o que a Bíblia diz: nunca a gente deve perguntar por que foram os dias do passado melhores, né? Eu sei que se a gente for levar isso por um contexto também, até da conversão mesmo, a gente vai chegar a certo momento que a gente vai pensar: será que não era bom mesmo lá o mundo? Será que o mundo que eu estava lá não valia a pena? Porque, sei lá, depois que eu me converti, eu estou passando por tantas lutas, por tantas dificuldades. Então eu preciso te falar uma coisa: não adianta nada a gente querer ficar voltando atrás, sendo que são lembranças vazias, lembranças que, sabe, que não vai trazer edificação. A gente precisa esquecer as coisas do passado. Então, a gente não deve morar no passado, a gente deve morar no presente com Cristo. A gente deve lembrar que Cristo, ele pode nos curar, pode nos libertar. Então, sempre tem algo novo. E é interessante, amados, porque muitas das vezes a gente vai querer considerar o quê? As coisas boas. Vamos falar a verdade aqui. Não é muito melhor quando você está naqueles dias alegres, sabe? Que tudo está dando tudo certo na sua vida, que não tem nada virar de cabeça para baixo, e você está alegre, está até cantando, até demais. Não é muito mais fácil você considerar esse dia? Mas por que chegam os dias maus, a gente desconsidera, né? A gente precisa entender que Deus faz essas coisas para a gente não saber o outro dia, o que vai acontecer no outro dia. Muitas pessoas ficam aí: eu vou fazer planos para esse ano, né? Esse ano eu vou fazer isso. Faz um monte de lista, tem um papelzinho, né? Guarda até dentro da Bíblia, né? Faz aquele monte de lista e coisa. E aí, chega no meio do ano, não fez nem metade daquilo. Sabe por quê, amados? Nós que somos cristãos, que nós somos salvos, nós devemos buscar a palavra de Deus e não superstições, que eu vou colocar um papel na Bíblia, ou eu vou passar virando o ano com uma roupa diferente, que vai trazer prosperidade, vou comer lentilha. Não, isso daí são meras coisas que são superstições. Aí você vai falar assim que o ano seu não foi bom porque você não fez tal coisa. A gente deve temer o Senhor e obedecer. Então, a mensagem que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: esse ano que vai passar, vai ficar para trás, ele vai ficar para trás, é passado, tá? Então, foca nas coisas que você deve fazer, o que você tem feito contribuindo para o seu crescimento espiritual. O que você quer fazer? Será que você está buscando só os seus belos prazeres ou você está buscando contribuir com alguma coisa espiritualmente? A gente precisa entender isso, porque talvez muitas pessoas fazem tantas metas, mas a Bíblia diz bem ao contrário. A Bíblia diz assim
que o homem pode fazer planos, isso não é errado, tá? Mas o que vai prevalecer na vida são os planos do Senhor. E louvado seja o Senhor, porque os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos planos. Amados, eu passei por uma situação bem interessante. Por quê? Porque nesse ano, né, de 2024, né, eu tinha feito uma listinha de algumas coisas que eu queria. Eu falei assim, eu vou fazer alguma listinha de algumas coisas que eu queria. E depois eu fiquei pensando, agora o ano tá acabando, né? Aí depois eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, sabe, que eu não deveria ter feito aquilo. Porque o que acontece? Não é que você não possa fazer planos, mas você pode fazer desde que você aceite que a vontade de Deus é melhor. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, que ela é muito melhor, a gente entende essas coisas, sabe? A gente não precisa fazer promessas, sabe? Tem pessoas que elas estão querendo, por exemplo, fazer promessas que vão, esse ano eu vou livrar de tal pecado, esse ano não vou passar, esse ano eu vou livrar desse tal pecado. Mas a gente precisa ter uma coisa, por que a gente não busca então o Senhor, né? Buscar o Senhor em primeiro lugar. Então isso é importante. Então a gente precisa considerar. Eu não sei como foi o seu ano do 2024, né? Tá acabando esse ano, né? A gente tá próximo aí à reta final. Mas eu queria te falar uma coisa. Se o seu ano de 2024 não foi bom, se você teve perca, sabe? Se você entristeceu muito ou passou por um deserto muito grande, eu quero falar uma coisa aqui para você. Considere essas coisas também no seu coração, tá? Porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz na vida nossa é com propósito. Então, a gente precisa entender isso. Tudo tem um propósito. Tudo. Então, se o seu ano não foi bom, não fique murmurando, não xingue a Deus, sabe? Entenda que a vontade do Senhor é melhor. E vamos falar a verdade, quando a gente passa pelas lutas e pelas dificuldades, talvez o ano não é muito bom. Os dias passados, né, talvez não foram muito bons. O que vai acontecer? A gente vai ter crescimento espiritual. Amados, ninguém vai conseguir crescer espiritualmente estando 100% feliz toda hora. Por quê? A dificuldade é um meio que Deus lapida nós. A dificuldade é um meio que Deus tira as cascas grossas que estão em nós. Então talvez esse ano, se você passou por lutas, por dificuldades, considera eles, porque isso daí já é um sinal que Deus está trabalhando na sua vida, sabe? Essa coisa que, o cristão não passa por luta, o cristão não passa por dificuldade. Amados, isso daí é coisa do inimigo, tá? O cristão passa por lutas, ninguém tem isento de nada, passa por dificuldades, mas a diferença é que ele tem Cristo no coração, ele não passa as lutas sozinhos. Então esse ano, para você começar o ano muito melhor do que esse ano de 2024, né? Se você achou que o ano foi ruim para você, quero dizer uma coisa para você: comece crendo no Senhor Jesus e recebendo Ele no seu coração. E eu tenho certeza que, apesar das dificuldades, apesar das aflições, vai ser um ano muito bom. Vai ser um ano em que você, lá na frente, você vai poder dizer: valeu a pena, apesar das dificuldades. Porque com Cristo é assim. A gente passa as dificuldades, as lutas. Então, considere os dias ruins também, sabe? Não queira receber, é como Jó disse, né? Acaso receberemos somente o bem do Senhor e não o mal? Amados, às vezes o mal, entre aspas, né, que vem do Senhor, é um bem disfarçado. Mas a gente não consegue entender isso. A nossa mente é muito limitada quanto a essa questão. Então, se você não considerar isso no seu coração, você não está sendo permitido ser moldado por Deus. E quantas promessas, né? Quantas pessoas têm feito promessas esse ano? E só fica no papel, né? Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, amados, isso está errado. A gente deve dizer assim: este ano, segundo a vontade de Deus, assim será feito. Sabe por quê? Porque isso é colocar Deus em primeiro lugar. Quando a gente fala assim: este ano eu vou fazer isso, a gente está confiando na própria carne. E o que a Bíblia diz? Maldito é o homem que confia na sua própria carne e faz do seu braço, né, a sua própria carne lá fala sobre isso, Jeremias 17. Então a gente precisa entender essas coisas, né? Não confiar na carne, mas confiar somente no Senhor. Talvez você já fez planos para esse ano, a gente nem virou o ano. Você tem feito os planos, mas e quando chegar no meio do ano, será que esses planos seus, eles vão estar de pé ou não? Cuidado, fazer muitos planos
sem considerar os dias ruins, pode ser frustrante para uma pessoa que deposita sua confiança em pequenos papéis escritos, a não ser a palavra de Deus, a única e verdadeira. Então, para a gente começar esse ano, eu quero convidar você para a gente estar orando junto e buscando o Senhor. Vamos começar o ano diferente, sabe? Vamos começar o ano servindo a Cristo, que isso é o que tem de melhor. Não adianta nada a gente viver aqui, né? Vão vir os dias maus, às vezes a nuvenzinha escura do dia mau vai estar ali encobrindo nós, né? Sobre a nossa cabeça ali, mas a gente pode ter certeza que dias melhores virão. Ainda que nós passamos por muitas lutas e dificuldades aqui na Terra, virão dias melhores para aqueles que creem no nome do Filho de Deus, o unigênito. Então, haverá dias melhores, há uma luz de esperança que raia para aqueles que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é por isso que nessa manhã eu convido você para nós estarmos orando nesse sentido, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai e Pai de bondade, te agradeço e te louvo pela palavra que o Senhor tem nos apresentado aqui até agora. Obrigado, Pai amado, por estas palavras, que nós possamos estar considerando os dias das nossas vidas. O Senhor é o contador dos dias das nossas vidas, que sabe perfeitamente o dia do início, do meio e do fim da nossa caminhada aqui na Terra. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor possa estar guiando a cada um, possa estar dando força, ânimo, coragem ao decorrer deste novo ano que irá se iniciar segundo a tua vontade. Que nós façamos, Senhor, não os nossos planos, mas os planos do Senhor, que são muito melhores e maiores do que os nossos. Que as nossas confianças, Senhor, estejam não em outras coisas a não ser a Ti, o único Deus verdadeiro. Por isso, Pai amado, eu te peço que o Senhor possa estar nos guardando, possa estar nos protegendo e nos dando alívio quanto às tantas dificuldades que passamos neste ano. Que o ano que vem agora seja um ano que nós possamos estar desfrutando das bênçãos do Senhor e quanto mais servindo a Ti, com vigor e força em nossos corações. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado, viu, por ter ficado até aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, seus colegas, tá? E um forte abraço. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.